Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Battistini Garage e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui. Utilizar filtro de combustível no sistema de arrefecimento, galera. Vamos falar sobre por que usar, como usar, quais os cuidados que devem se ter ao usar, porque é um tema bem polêmico, galera. Muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra. Eu particularmente era contra a utilização disso daqui, mas vou explicar para vocês a minha opinião e as minhas considerações sobre o uso desse produtinho aqui, beleza, pessoal? Falando um pouquinho aqui da minha situação, da minha história, né, com esse carro e já entrando no porquê usar esse filtro. Esse carro, galera, quando eu comprei, ele estava com um sistema de arrefecimento bem sujo mesmo. Coisa que eu já recomendo aí a ninguém fazer, tá? Então se você estiver aí buscando um carro, viu que o arrefecimento está sujo, né? Já é bom procurar outro, porque isso pode acarretar vários problemas. Enfim, peguei o carro com arrefecimento muito sujo, fiz várias limpezas do sistema de arrefecimento, ficava limpo por um tempo, mas logo depois ele voltava a sujar, porque a sujeira que está presa em todo o motor, ela não solta de uma vez. Você faz a limpeza, fica limpinho, beleza. Mas aí conforme você vai usando o carro, vai usando o aditivo que possui propriedades de limpeza, começa a soltar sujeira novamente e aí volta a sujar o reservatório. Bom galera, tive alguns imprevistos aqui, acabei não filmando, né, a retirada do filtro, mas eu vou dar continuidade no vídeo agora, mostrando para vocês aí a diferença, né, do líquido de arrefecimento que está aqui já filtrado com o líquido que vai sair lá do filtro que estava aqui dentro. Agora eu vou soltar a abraçadeira aqui e vou colocar aqui um pouco desse aditivo através da mangueira de retorno nesse copinho transparente aqui. Por quê? A gente olhando aqui o reservatório, né, o reservatório ele já está meio sujo, meio amarelado por conta das vezes que eu não utilizei o filtro, né? Então colocando nesse copo a gente vai ver exatamente a cor que está o aditivo lá dentro. Ó, tá aqui, ó. Então essa é a cor do aditivo. Agora vamos ver a cor que saiu a água lá do filtro. Então tá aqui mais um copinho descartável. E aqui está o filtro. Então reparem que ele tem um sentido de fluxo, né? Então eu vou soprar a água que aqui está no sentido contrário ao fluxo, ou seja, dessa parte aqui para cá, que aí a gente vai ver saindo toda a sujeira que o filtro filtrou, ou pelo menos que eu espero que tenha filtrado. Tá aí galera, olha só a diferença. E reparem, pessoal, que não é só a cor da água, né, cheia de sedimentos e uma cor mais escura, mas reparem aqui, ó, nessa parte aqui do copo, ó, tá vendo? Reparem que ele já criou meio que uma costra meio laranjada, sabe? Que é justamente o que acontece com o reservatório. Se você observar, é a mesma cor aqui, ó, tá vendo? Ele fica com as paredes, né, meio alaranjadas, exatamente o que aconteceu com o copo. Por quê? Porque quando eu troquei aquele reservatório, eu não usei o filtro. Então a água suja, mesmo depois de 3 limpezas, se não me falha a memória, ainda tem esse tipo de sujeira aqui que vai impregnando no reservatório, pessoal. Mudando aqui um pouquinho o ângulo, para vocês verem melhor. Reparem, pessoal, como essa daqui, ó, é muito mais clara do que essa, tá vendo? Essa é a cor praticamente original do aditivo. Aqui não, aqui tá bem sujo. Isso, pessoal, porque dessa vez saiu muito menos sujo do que a primeira vez que eu usei o filtro. A primeira vez que eu usei, pessoal, não saiu nem esse fundinho amarelo que tem assim do aditivo, sabe?
saiu só uma água suja, totalmente enferrujada, igual a gente vê aqui na borda do copo. Então realmente o filtro contribuiu com a limpeza do meu sistema de arrefecimento. Já está bem melhor do que estava. Agora, pessoal, eu vou ver se eu consigo cortar o filtro para a gente observar como que ele está por dentro. Olha só, galera. Então aqui, ó, a gente vê... Ixi, pior que tá meio escuro. Deixa eu ver. No vídeo não vai dar pra ver muito bem, mas aqui, assim, ó, nas paredes do filtro, também está com aquele mesmo aspecto, né? Alaranjado, avermelhado de ferrugem. E aqui a gente vê, né, o elemento filtrante, né? Deixa eu ver como é que solta aqui. Soltou. Ó, então olha só o estado, pessoal. Essa é a cor original do filtro, ó. Esse amarelo bem clarinho, quase branco. E assim é como ele ficou. Então vocês percebam que aqui ele está mais claro porque é onde a água não passava, né? Como o filtro ele ficava nessa posição, a água enchia primeiro essa parte de baixo aqui e já passava, né? Então por isso que essa parte não ficou tão escura, né? Mas aqui a gente já vê, pessoal, olha só. Olha a diferença, né? Ó, se você pega essa parte aqui, ó, tudo clarinho. Mesmo assim ainda tá meio sujo, ó. Tá menos sujo, mas tá. Agora se você pega aqui, ó, olha como é que tá. Será que estava sujo o sistema? E ó, é aquela sujeira que realmente, ó, ela vai encardindo o reservatório todo, ó. E aí por isso que não adianta. Você vai, faz uma limpeza, fica bom na hora, mas passa um tempo, ó, seu reservatório vai ficando desse jeito aqui. Porque a sujeira continua circulando lá dentro, nem tudo é removido, né? Então, como que funciona? Aqui é a entrada, né? Então ele entra por aqui e ele não consegue passar por aqui, porque é fechado. Então ele vai passando pelas laterais. Aí ele passa por aqui, pelo elemento filtrante, e sai aqui pela parte do meio, que é onde vai lá para o carro. Ó, aqui tá bem sujo também, mas não dá para ver no vídeo, né? Então aqui ele sai, o líquido já filtrado sai aqui pelo meio e vai lá para o carro. Reparem que aqui dentro, ó, nessa parte, ela está inteira clara, ó, tá vendo? Não tem nenhuma parte escura lá dentro, pelo menos não tão escura quanto aqui fora. Justamente por isso, porque toda a sujeira fica retida nessa parte externa do filtro e o que passa vai lá para o carro. Originalmente no sistema de combustível, obviamente, mas nessa adaptação aqui nossa para o sistema de arrefecimento. Ó, aqui tá dando para ver, né? Ó, vocês conseguem ver, ó? Bem vermelhado aqui, ó. E é realmente, pessoal, parece aquela terra vermelha, sabe? Que não é fácil de limpar, ó, tá vendo? Ela vai espalhando, ó, mas não sai, tá vendo? Por isso que é tão difícil resolver quando o carro está com um sistema de arrefecimento tão sujo. Bom, galera, já de volta aqui no carro, ó, novamente para vocês verem a diferença, tá? Olha aí. Então, assim, a gente já viu que funciona. Realmente, o filtro cumpre o papel dele e impede o sistema de arrefecimento de sujar dessa maneira aqui. Mas e aí? É bom usar filtro? Recomendo usar filtro em todos os casos? Muita gente, pessoal, que é contra, né, a utilização do filtro, eles falam, ah, se fosse bom a montadora colocaria de fábrica no carro. E assim, eu concordo em partes, pessoal. Por quê? A montadora não coloca porque o carro sai de lá com o sistema limpo e ele é um sistema que não tem contaminação desde que você faça a manutenção correta, né?
Por exemplo, combustível, ele vai filtro por quê? Porque toda hora você está abastecendo, você está colocando, né, um novo líquido lá dentro e você não sabe as condições que esse combustível era armazenado, então ele pode vir com sujeira, com contaminação, e aí para isso existe o filtro. Agora, o sistema de arrefecimento, ele é feito para quê? Ele vai ser abastecido de fábrica e você vai simplesmente andar com o carro. Passou aí uns 60, 80 mil quilômetros, ou 3, 4 anos, dependendo do programa de manutenção de cada carro, você vai trocar esse aditivo enquanto ele ainda está cumprindo as funções dele. Ou seja, não tem sujeira lá dentro. Entendeu? Então, você vai tirar um líquido limpo e colocar outro líquido limpo para ele rodar aí mais alguns quilômetros. Porém, na prática, não é o que acontece, pessoal. Aqui no Brasil, isso é algo muito deixado de lado, né, pelos proprietários e, por vezes, até pelos mecânicos, que não fazem a correta substituição do aditivo, vão usando somente água pura no sistema de arrefecimento ou mesmo aditivos de baixa qualidade, né, do mais barato que tem, e isso vai gerando um problema no sistema, que vai gerando a corrosão, né, a ferrugem, e vai sujando assim o seu sistema de arrefecimento. Então, nessa e somente nessa condição, eu recomendo a utilização do filtro. Ou seja, se você está com o seu carro novo, digamos assim, ou que você tenha comprado ele bem cuidado, com arrefecimento em boas condições, não precisa usar filtro. Faz as limpezas aí no prazo certinho, 2 em 2 anos, 30 e 30 mil quilômetros, enfim. Procura saber qual é a periodicidade que o manual do seu carro recomenda e segue a vida, tranquilo. Agora, se você, assim como eu, acabou comprando um carro com o sistema de arrefecimento sujo, eu já recomendo a utilização do filtro. Não de forma permanente, tá, pessoal? Você pega o carro, faz uma boa limpeza e coloca aditivo, sem trocar o reservatório, logo de imediato. Aí beleza, ele vai ficar limpo, vai começar a sujar novamente, depois de uns 3 meses mais ou menos. Aí o que você faz? Faz uma nova limpeza, troca o reservatório e coloca o filtro. Porque essa primeira limpeza que você fez já vai retirar aí o excesso da sujeira. E aí depois você faz uma nova limpeza com a adição do filtro para pegar todas as demais sujeiras que ficarem circulando durante o sistema. Mas não deixa o filtro aí para sempre. Roda aí, não sei, um mês, 500 km, não sei quanto vocês costumam utilizar o carro por mês, né? Mas é importante frisar que não é para rodar eternamente. Você vai pegar, vai andar com o carro só até a sujeira grudar lá no filtro. Aí você pode até mesmo fazer esse teste que eu fiz aqui, de colocar um pouco, né, no copinho para ver. Se já estiver limpo o sistema, você tira o filtro e pronto. Depois disso, não usa mais filtro. Segue aí como se fosse um carro original de fábrica, somente fazendo as trocas periódicas. Outra observação importante, pessoal, caso você venha colocar o filtro no seu carro, você precisa manter uma rotina frequente de inspeção nesse filtro, tanto na condição dele quanto no fluxo. Então você liga o carro, deixa lá funcionando, vê se está saindo água normalmente, se não está entupido, e olhando também a situação do filtro, da carcaça dele. Como vocês podem observar nesse daqui, ó, olhem o bico dele, né? Reparem que ele está meio torcido para baixo. Ele era reto. Mas por conta da posição que eu coloquei ele aqui e a temperatura do líquido de arrefecimento, essa carcaça plástica ela foi abaixando, ela foi amolecendo e cedendo. Por conta da posição que eu coloquei, que não foi ali o ideal. A mangueira provavelmente ficou puxando ele para baixo. E acabou dando esse probleminha aqui. Então tem que ficar sempre de olho. Você não pode colocar o filtro e esquecer ele lá. Entendeu? Pelo menos aí a cada 2 dias dá uma olhada, ver como que está a situação dele, para evitar problemas maiores. Porque já pensou, isso daqui quebra, vaza toda a água, todo o líquido de arrefecimento, e você tentando resolver um problema, você causa um muito maior. Então tem que estar sempre de olho, pessoal. Esse filtro aqui que eu estou usando, ó, ele é dos Palios mais antigos. Se você quiser aqui pegar pela referência, esse daqui é a marca Vega, né? O mais barato que eu achei, como é só para o arrefecimento. Foi uma dica do
meu amigo Júnior aí do Cleo K4M, que ele usou no dele e ele achou interessante porque ele tem esse suportezinho aqui, né, ó, que aí a gente consegue parafusar aqui na caixa da bateria, deixa o filtro bem fixo. Então só ver uma posição direitinho aí que fica bom. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre a utilização do filtro de combustível no sistema de arrefecimento, prática que eu recomendo em algumas situações específicas, porém com ressalvas, como eu já expliquei aqui no vídeo. Se de repente, pessoal, acabou ficando alguma dúvida, né, algo que eu não tenha falado, pode deixar aqui nos comentários, tá? Mas, se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, beleza? É isso aí. Abraços e até o próximo vídeo.